Olá pessoal, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 11, que tem como tema a ética do Reino de Deus. Me apresento, meu nome é Adailton, eu sou líder dos jovens do Parque Centenário, igreja que pertence ao setor 2. Quero agradecer a superintendência do campo de Jundiaí, através da vida do pastor Eliseu Diebe, e também da superintendência da EBD, do setor 2, do cooperador Joel. A lição de número 11, como já mencionei, o título, a ética do reino de Deus. O texto do dia, ele se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 5, versículo 13, que nos diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O sol, ou o sal, ele tem sua propriedade de temperar os alimentos. Eu te pergunto, você tem cumprido o seu propósito aqui nessa terra, diante desse mundo? Essa é uma reflexão importante a ser feita no início dessa aula. A leitura bíblica em classe, ela está em Mateus, capítulo de número 5, do versículo 1 até o versículo de número 12. Te convido a acompanhar a leitura comigo de Mateus, capítulo de número 5, do versículo 1 até o versículo de número 12. Assim nos diz a palavra do Senhor. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós vamos aprofundar o estudo da ética do reino de Deus a partir do Sermão do Monte. A ética do reino de Deus, ele é um legítimo tratado e não deve ser apenas conhecido, como nós vamos absorver nesta aula, mas deve ser praticado, deve ser colocado no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Nós somos chamados a ser sal nessa terra e luz neste mundo, referencial de Cristo, em um mundo que clama por salvação. Pode muitas vezes eles não reconhecerem isso, mas eles clamam por salvação. O código da ética do reino de Deus, ele é diferente, contrastante com qualquer outro código de ética humano nos tempos de Jesus ou nos nossos tempos. Isso gera uma curiosidade. Mas como funciona esse código de ética do reino de Deus? O que ele tem de diferente? O que ele tem de tão importante que o diferencia do mundo? O Sermão do Monte nos ensina que a lei do amor, ela é muito mais forte do que podemos imaginar. E que servir é muito melhor e muito mais proveitoso do que ser servido. São verdades totalmente contrárias ao que pensa e o que pratica o mundo. Faremos importantes reflexões dos tópicos. O primeiro, o Sermão do Monte, a expressão da ética do mundo. Como alguém pode ser definido como ético
no reino de Deus, né? A partir do estudo do Sermão do Monte. Quando nós observamos na leitura bíblica que nós fizemos, a partir do versículo 3, nós vamos perceber as bem-aventuranças, muito abençoado, felizes. E a expressão, a descrição do que nós deveremos ser. Primeiro, pobre de espírito é alguém que reconhece que precisa do próximo e alguém que fica muito feliz quando um comportamento seu gera um sorriso legítimo, causa uma felicidade. Sejamos pobres de espírito. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E o ato de chorar para o mundo é um ato de fraqueza, é muitas vezes motivo de zombaria. Mas chorar na presença de Deus é um sinal de dependência do Senhor. E nós encontramos no Senhor este consolo para as nossas almas. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Nós não nos conformamos com o que acontece no mundo e suas injustiças, porque conhecemos a Cristo. E é cada vez mais que nós vamos progredindo, mas nós vamos distanciando dessas práticas injustas do mundo. Bem-aventurado os misericordiosos. Não deixemos adentrar a nossa vida a insensibilidade humana. Nós somos o povo de Deus que tem empatia pelo próximo, que tem compaixão pelo próximo. Bem-aventurado são os mansos. Bem-aventurados são os mansos, porque estes que vivem no princípio da temperança, eles herdarão grandes responsabilidades. Se você olhar para o seu pastor, para o seu líder, você vai ver alguém com essa mansidão, que é algo que não é valorizado no mundo. Bem-aventurado são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu não sei como está o seu coração. Se há alguma impureza no seu coração, ore ao Senhor para que purifique. Porque é um princípio inegociável. É preciso estar com o coração limpo para poder ver a Deus. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você é chamado para ser um pacificador, para apresentar Cristo para aquelas pessoas que estão no mundo, para que elas tenham paz com Deus e ser instrumento de pacificação nos ambientes que você está inserido. E bem-aventurados são os perseguidores por causa da justiça, aqueles que sofrem perseguição. Se você está passando por alguma perseguição, por amor à palavra de Deus, por causa da justiça, veja o que diz o texto aqui, que vai direto ao seu coração, no versículo 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então a perseguição, ela acontecia antes de nós. Se nós olharmos nas Escrituras, nós vemos as perseguições. E você tem um grande galardão no céu. O Senhor está contemplando a sua fidelidade, está contemplando cada detalhe da sua vida. A ética cristã, ela é baseada no amor. Não existe vivermos na ética cristã sem amor. Não existe cristianismo sem amor. Lembre-se disso. E na comunhão com Deus. Na medida que eu aprofundo o meu relacionamento com Deus, aumenta a minha comunhão, eu vou viver de maneira mais cristalina a ética cristã. Já a ética do mundo tem outras bases. É a elevação dos indivíduos e as conquistas pessoais. O que importa é o meu eu, é atender o meu egocentrismo. Não importa os meios que eu utilizo. Não importa se eu vou passar por cima de alguém. O importa é eu ser bem-sucedido. O importa é eu ser feliz. Nós somos povo diferente, que não observa esses princípios que o mundo tem em sua ética particular. Uma segunda grande reflexão, Sermão do Monte é uma mensagem para hoje. Então o Sermão do Monte não é uma mensagem que ficou na época de Jesus. Não, o Sermão do Monte é para os nossos dias.
Quando nós observamos os ensinamentos de Jesus, nós percebemos que há algo notório, de diferente a qualquer outro tipo de ensino religioso, que é o amor. Eu quero que você crave no seu coração a importância do amor. O amor, ele produz felicidade. O amor, ele produz união. Não existe união sem amor. É desunião. Não existe uma justiça e uma paz sem amor. O Sermão do Monte, ele mostrou uma nova ótica para se ver na época de Jesus e nos nossos tempos. O Sermão do Monte levará a refletirmos sobre a transformação do homem através da palavra de Deus. Essa transformação, ela vem do interior do coração. Eu quero fazer a leitura de um texto bíblico que se encontra em Provérbios. Provérbios, rapidamente. Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 23. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, observe o seu coração, mantenha ele puro, mantenha ele escondido em Cristo. Outra referência bíblica para essa questão, eu cito Marcos, capítulo número 7, a partir do versículo 20. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. E dizia, o que sai do homem, isto é que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Que texto maravilhoso de Marcos capítulo 7, a partir do versículo 20. Então, não é o que ingerimos que contamina a nossa vida espiritual, mas é o que sai da nossa boca. E cita que a avareza, os maus pensamentos, cuide do seu coração. Mas o Senhor não quer só o nosso coração, como certamente você já ouviu em outro momento. Não, o Senhor quer que nós sejamos íntegros de maneira exterior. Que o nosso exterior resplandeça Cristo. Então, examine-se a si mesmo e peça ao Senhor para que o seu exterior seja reconhecido como um cristão verdadeiro, aquilo que há no seu coração. E nosso modelo, meu querido irmão, minha querida irmã, não é as pessoas. Porque na medida que nós nos comparamos com outras pessoas e temos alguma virtude, e conseguimos orar mais, ou conseguimos conhecer mais a palavra, nós nos sentimos melhores. Isso inflama o nosso ego. Mas no momento que nós olhamos para Jesus Cristo, nós nos sentimos pequenos, falhos e necessitados de aperfeiçoamento, a qual nós estamos passando até o dia do Senhor. Então tenha Jesus Cristo como o seu modelo e cada vez mais se aproxime do Senhor. E Ele vai operar sobre a sua vida nas melhorias necessárias. A terceira reflexão muito importante é viver a ética do reino de Deus. Uma pessoa, para ser bem vista na sociedade, ser considerada feliz, numa bem-aventurança na concepção do mundo, ela precisa ter dinheiro, ela pode ter acesso, devido a essa quantia financeira, a lugares privados, ter acesso a produtos, poder viajar na medida da sua necessidade, da sua vontade, porque a conta bancária permite. Mas preste atenção a algo que eu quero que você guarde no seu coração. Nós estivemos no meio da pandemia, em meio a muitas restrições. E o que Deus tem a nos mostrar é que o orgulho, a vaidade, a soberba do homem são coisas ineficazes. Então, o Senhor chama para que a humanidade reconheça
que depende do Senhor, que reconheça a sua soberania. Chama a humanidade para se arrepender dos seus pecados e para que possa entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Mas você pode me perguntar, mas como, meu irmão Adailton, eu posso viver essa bem-aventurança do reino de Deus, nesse mundo a qual você já mencionou, de valores tão invertidos? Vivendo no amor. Não podemos abrir mão nunca do amor e da busca incessante pela presença do Espírito Santo. Adolescente, você é batizado no Espírito Santo? Você tem buscado com todo o coração esse revestimento do poder do alto, que são para os salvos? Ou você tem negligenciado? Será que não está faltando uma renúncia na sua vida? Busque esse presente de Deus para a sua vida. Busque os dons espirituais, os dons ministeriais. Busque estar cheio do Espírito Santo, porque o Senhor quer revelar coisas profundas e extraordinárias para você. Então busque. Não aceite estar mais ou menos espiritual. Não aceite estar na superficialidade. Busque estar cheio do Espírito Santo e viva as experiências tremendas com o nosso Deus. Eu te desafio a que você busque, adolescente, esse batismo com o Espírito Santo. O mundo ele é marcado por um individualismo, mas nós temos uma visão diferente. É para o nosso tempo isso. É uma visão fraterna, é uma visão de companheirismo. Um ponto muito interessante da nossa lição é o sal e luz. Mas o que significa sal e luz? Certamente vocês já ouviram ministrações, pregações, louvores. Pode ter até sido usado por vocês em oportunidades. Vocês ouviram certamente em outras aulas de escola dominical. Mas o que realmente isso significa para a sua vida? No momento que nós estamos a meditar a palavra de Deus, nós não devemos apenas ler a palavra, mas devemos estudá-la e meditá-la. Eu te dou uma dica. Medite o texto e deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Não fique apenas na superficialidade do que os irmãos dizem, que é a constituição bíblica, tá? As aplicações de sabor, de luz, de iluminação, de fazer a diferença. Mas busque uma maior profundidade com Deus, para que isso faça sentido para a sua vida. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Busque se aprofundar mais e ter o sal e luz e outros conceitos bíblicos como algo real na sua vida. Sejamos diferentes, o Senhor nos chama para isso, mas sejamos muito mais referenciais. Isso pode trazer algum tipo de confusão na sua mente, porque certamente você já ouviu o ser diferente, mas o ser referencial é algo mais. É ser alguém admirado. Quando temos na nossa vida alguém que é referencial, nós temos por esta pessoa uma admiração. Vocês têm referenciais na vida de vocês. Os seus pais, o seu líder, o seu pastor. Eu tenho o meu referencial. Meu querido amigo Paulo Tiago, líder dos jovens do setor 2. Foi aquele que me ajudou nos meus primeiros passos da fé, a qual eu observo para ele e quero caminhar na maneira a qual ele serve ao Senhor, que me ensinou muitas coisas, a qual eu tenho buscado colocar em prática na minha vida para servir ao Senhor da melhor maneira a cada dia. Então não é pecado ter alguém a qual nós temos admiração. Não, o pecado é idolatria. O Senhor não chama nenhum crente para idolatrar ninguém. Mas é lícito sim termos alguém que é referencial, alguém a qual nós admiramos.
E vocês certamente têm na vida de vocês. E o Senhor quer que vocês sejam referenciais nos ambientes que vocês estão inseridos, nos grupos que vocês participam. Eu deixo uma indagação muito interessante, como você é visto nos grupos a qual você participa? Você é bem recebido? As pessoas gostam de você por estar ali? Ou as pessoas olham para você indiferente, te acham chato? Eu quero esclarecer, inclusive com base naquilo que eu falei na aula 6 quando estive com vocês, que nós não podemos abrir mão das cláusulas pétreas espirituais, nós não podemos abrir mão da santidade, da observância dos mandamentos do Senhor. Não é isso que eu quero dizer. Mas nós podemos ser crentes, prudentes e sábios. Meu irmão, minha irmã, você não tem poder de convencer ninguém a aceitar Jesus. Você tem que buscar mesmo conhecer a palavra, para Deus te dar estratégias, para você semear no coração daquele descrente. Mas quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo. Você não vai empurrar de goela abaixo na vida daquela pessoa. Isso por muitas vezes causa até uma rejeição. Então sejamos sábios. Pratiquemos o amor. Muitas vezes você não precisará dizer um versículo, mas o seu comportamento apresentará Cristo para aquela pessoa. E no momento de dificuldade que ela estiver passando na sua vida, a primeira pessoa que ela vai pensar em procurar é você, para pedir um conselho, para pedir uma oração. Então sejamos, sim, zelosos com os princípios da palavra de Deus, mas vamos fazer isso de maneira sábia. E eu peço para você refletir sobre isso. Se você se comporta de uma maneira puramente religiosa, passe a colocar em prática isso que está sendo ministrado nesta aula, e você verá portas se abrindo para você para falar de Jesus. Deixe que o Espírito Santo trate com aquilo a qual você não pode resolver. Seja sempre o melhor. Seja o melhor no que você vai fazer. E isso, a excelência é fundamental na vida nossa, do dia a dia. Jesus nos chama para fazer o melhor possível e o nome do Senhor é glorificado. Porém, escolha ser reconhecido nos seus grupos como alguém que pode fazer algo que o outro, aquele que está no mundo, não consegue fazer por enquanto. Guarde isso para a sua vida. Você é aquele que não utiliza de palavrões, de um linguajar sujo, nem conta piada, nem se comporta como o mundo, nem aqueles que estão no grupo que não servem a Jesus. Vocês conhecem a Jesus, vocês têm sobre sua vida o Espírito Santo, vocês são um templo do Espírito Santo. Não entristeceis o Espírito Santo. Então, que você seja reconhecido naquele grupo de amigos, na escola, no trabalho, na convivência com aquelas pessoas que não professam a nossa fé, como alguém diferenciado, de um comportamento adequado com o que a palavra de Deus nos orienta. Nós aprendemos nesta aula maravilhosa, a qual o Senhor nos proporcionou, que o Sermão do Monte é a expressão da ética do reino. Sejamos pobres de espírito, sejamos aqueles que choram porque serão consolados. Sejamos mansos, adquira mansidão para a sua vida. Se você não a possui, busque. Somos aqueles que pedimos a justiça, temos sede, temos fome de justiça, somos misericordiosos com o próximo, temos atitude de misericórdia, nos tornamos assim misericordiosos. Tenhamos o nosso coração limpo para ver o Senhor. Sejamos pacificadores, o Senhor nos chama para sermos pacificadores.
As perseguições virão, mas bem-aventurado aqueles que ficam firmes diante da perseguição. Não esqueçam do amor como prática da vida cristã. Nos ensinamentos de Jesus está claro isso. A transformação na vida do homem, ela vem a partir do interior, mas o Senhor não quer só o nosso coração, Ele quer nós por inteiro. Jesus é o nosso modelo. Não esqueça, olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O que o mundo valoriza, nós não valorizamos. E nós devemos praticar a ética do reino de Deus. Vamos viver no amor, meus amados. Vamos buscar incessantemente a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Busque, não se acomode, não aceite uma vida medíocre espiritualmente. Busque uma vida plena com Deus. Somos o povo fraterno, não esqueçamos disso. Você é sal, você é luz. Mas busque a significação disso para a sua vida. Busque aprofundar-se no conhecimento da palavra do Senhor. Você foi chamado para fazer a diferença, para ser referencial. Precisa buscar essa admiração, não como idolatria, mas como alguém que anda segundo os mandamentos do Senhor. Que as pessoas não te achem intransigente. Você pratique o amor, que você deixe a semente no coração do incrédulo. E que você seja reconhecido nos ambientes em que você está, como alguém, meu irmão e minha irmã, como alguém que faz aquilo a qual o mundo não pode fazer. Por que ele não pode fazer, meu irmão Adailton? Você pode me perguntar, porque eles são escravos do pecado, porque eles vivem na carne, e você é livre para escolher não pecar. Eles acham que nós somos escravos. Não, eles são escravos, porque eles não vivem sem a prática das iniquidades, eles não vivem sem alimentar sua carne. Nós escolhemos servir a Deus com alegria. Não há um peso sobre nós, não há um peso sobre as nossas vidas. Nós servimos ao Senhor com alegria, e o Espírito Santo, Ele nos diz de que maneira devemos conduzir a nossa vida, quais são as escolhas. Quantas vezes o Espírito Santo não falou ao seu coração que você não deveria tomar essa decisão e te alertou que você deveria se afastar deste caminho, que você deveria andar de acordo com as Escrituras Sagradas. Louvado seja Deus por esta oportunidade que estive com vocês aqui ministrando esta aula da Escola Bíblica Dominical, falando sobre a ética do Reino de Deus. Espero ter contribuído para a sua vida, que você guarde no coração todos os ensinamentos mencionados nesta aula, que você procure ser ainda mais um cristão que faça a diferença, um cristão em que as pessoas identifiquem Jesus Cristo, você é embaixador do Senhor nessa terra. Que vocês possam aplicar e que vocês possam, eu não posso deixar de mencionar isso no final, que vocês não podem deixar de praticar o amor. Sem amor não existe cristianismo e não tem como agradar a Deus sem amor. Eu quero agora encerrar a minha aula orando pela sua vida. Eu peço que você nesse momento possa fechar os seus olhos, possa clamar a Deus. Você que está vivendo superficialmente, você que não tem orado como devia, eu quero te pedir para que você clame ao Senhor, para que Ele te encha agora do Espírito Santo, para que Ele te conduza a uma vida de secreto com o Senhor. O Senhor só vai revelar os segredos para quem tem secreto, tá bom? O secreto é precedente do revelar o segredo de Deus. E Deus revela aqueles que o temem. Então, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, é no nome de Jesus, a qual, Senhor, eu louvo a Ti por essa oportunidade, Pai, por esta vida que me acompanha neste momento. Senhor, este irmão, esta irmã, este adolescente que esteve acompanhando esta aula, meu Deus,
recebeu ensinamentos da parte do Senhor. Que tu possas, Senhor, usar poderosamente esta vida, meu amado Senhor, Pai querido. Que o Senhor possa visitar esta vida em nome de Jesus, encher do Espírito Santo de Deus e que esse seja alguém que pratique, que vivencie a ética do reino de Deus, que é totalmente diferente da ética deste mundo, Senhor. Usa ele como sal nesta terra, luz neste mundo, que ele possa viver cada vez mais sua vida voltada para o Senhor. Venha purificar este coração, Senhor. Faz dele, Senhor, um referencial do Senhor. Faz desse adolescente, Senhor, um ganhador de almas para o teu reino diante do comportamento, a qual eu creio que, se não pratica, começará a praticar a partir de agora, diante do que a tua palavra, Senhor, nos ensina. Meu Deus, é assim que eu te peço, é assim, Senhor, que eu te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.